E depois de um surto atípico de gripe em dezembro de 2021, os casos de influenza voltaram a subir em alguns estados do Brasil nas últimas semanas, especialmente entre crianças e adolescentes. O cenário, segundo especialistas, é incomum nessa época do ano. Para tratar desse tema, o Jornal da Manhã recebe agora o pesquisador da Fiocruz e coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes. Marcelo, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Vitor, Karina, Roberto, um prazer estar dividindo as manhãs aqui com vocês hoje. Como nós dissemos aqui na abertura, né, Marcelo, como destacamos aqui, é incomum esse cenário nessa época do ano. Queria que você confirmasse isso para a gente. Não era esperado esse aumento? Não é, né? Casos de influenza, em geral, a gente observa mais ali no meio do ano, né? O período mais de inverno, temperaturas mais baixas e tal. E isso a gente não teve muito, né? Ficou muito restrito aos 3 estados do sul, fundamentalmente, né? Nos demais, a gente teve de novo um aumento da Covid no meio do ano, né? Felizmente não gerou um impacto muito grande em internações, né? Muito por conta da vacinação, mas agora a gente vê, especialmente em São Paulo, né? Uma retomada dos casos de influenza de novo no momento que não é o esperado. Acontecendo. Desculpa, perdi o começo da tua pergunta. Não, por que está acontecendo, então, esse surto inesperado neste momento que não costuma acontecer? Esse é um ponto que ainda está em aberto, né? A gente ainda não tem muita clareza do porquê isso pode estar acontecendo. Agora, tem algumas coisas que a gente pode, pelo menos, tentar ter como hipótese, né? De poderiam estar por trás. A gente tem, a gente viu, né, que ano passado muito foi do nosso comportamento, né? Como a gente tentou evitar a Covid, todas as nossas ações para tentar diminuir os casos de Covid, felizmente tiveram um impacto muito grande em bloquear os demais vírus respiratórios, né? A gente teve uma diminuição brutal nos outros vírus, inclusive vírus da influenza, e isso, né, quando a gente teve aquela baixada de guarda, né, a gente voltou a ter um cotidiano mais similar ao pré-pandemia. Isso ajuda a entender por que no final do ano passado a gente teve aquele surto, né? Porque a gente voltou a se expor muito mais. Agora, a gente não tem esse mesmo ingrediente, né? Porque a gente tem aí já quase todo ano um comportamento muito similar, né? Nós não tivemos, como no ano passado e ano retrasado, né? Aquela questão de abre, fecha, circulação, máscara, enfim, né? Diversas restrições para tentar conter a Covid. Esse ano a gente não teve, fundamentalmente, né? Então, esse ingrediente não tem. O que tem ainda? A própria Covid, gerando uma pressão. Pode ser, mas isso ainda é uma hipótese, né, que a gente não consegue ainda confirmar, não tem condições suficientes, dados suficientes para confirmar isso, mas uma possibilidade é que a Covid possa estar servindo de uma espécie de um competidor ali com o vírus influenza para nos infectar, né, e aí quando a gente teve aquele aumento em São Paulo, em praticamente todo o país, né, no meio do ano, mais uma vez a Covid se transmitindo com facilidade, pode, de repente, ter gerado ali uma espécie de competição em que o vírus influenza acabou não conseguindo entrar. Até em São Paulo a gente viu um leve comecinho ali da influenza, veio a Covid de novo e o vírus influenza saiu de cena. Agora a gente tem o oposto. A gente tem, infelizmente, a manutenção de casos baixos, né, de Covid, relativamente baixos, né? A gente está no melhor momento desde o início da epidemia aqui no Brasil, e, né, a influenza voltando. Então, pode ser aí, talvez, essa questão aí de uma espécie de uma competição entre os vírus, né? Quando um não domina, o outro, felizmente, quer dizer, felizmente para ele, né, acaba tendo mais facilidade de nos infectar. Pode ser algo nessa linha. Roberto Mota. A minha pergunta, eu estava aqui pensando se isso não tem alguma correlação com o clima, porque, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o inverno, propriamente dito, não foi muito frio, mas agora, em setembro, a gente tem tido uma sequência de frentes frias com dias bastante frios, quando as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados, dentro de casa. Existe alguma correlação? Isso, né, como tu bem colocaste, né, é a questão comportamental que a gente citou do ano passado, né, tendo um papel importante, né, porque isso não tem jeito. Se a gente acaba tendo mais interações em ambientes fechados, né, isso facilita a transmissão de qualquer vírus respiratório. O vírus da gripe não é diferente, né? Então pode ter alguma coisa. E aí volta no fato de que Rio de Janeiro, São Paulo, de praticamente todos os estados fora da região sul, no inverno, no meio do ano, não tiveram surtos de influenza. Então, a gente não teve aquela exposição natural, né, que acaba, de certa forma,
forma ajudando a jogar mais para frente, né, um novo surto. A gente não teve isso, então pode ser, né, são várias peças, né, vários suspeitos aí que hoje a gente tem na mesa para tentar entender exatamente o que está acontecendo. Agora, o que está claríssimo? A gente vê, especialmente em São Paulo, um aumento bastante claro, né? Ainda é um processo inicial, mas é bastante claro, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Saber o que a gente pode tomar de cuidados, de ações aqui e ali, para tentar controlar o máximo possível, né, para que não acabe gerando aquele mesmo surto, né, ou similar ao que a gente viu no final do ano passado, até porque a cobertura vacinal, né, da gripe especificamente, infelizmente foi baixa esse ano de novo. Agora, Marcelo, até para a gente entender direitinho os termos, influenza é um tipo de vírus da gripe, é isso? E tem outros também em circulação ou não? São doenças diferentes? Queria que você explicasse isso para a gente. Então, e tem aumentado as mortes também? E queria te perguntar, aproveitando, Marcelo, se tem aumentado as mortes também, ou são só os casos que estão subindo? Perfeito. A gripe, né, ela pode ser causada por mais de um tipo de vírus influenza, né? O principal deles, né, que acaba gerando até mais internações, é o influenza A, né? E a influenza A tem o H1N1, aquele lá, desde lá da pandemia de 2009, que ficou com a gente sempre causando problemas importantes, mas que felizmente ainda não voltou. Agora, o que a gente está vendo? Influenza A H3N2, que foi o mesmo do final do ano passado, né, e que ainda está, e que felizmente a vacina desse ano protege, né? Isso é muito importante a gente ter isso claro. Então, a vacina do ano passado não tinha essa cepa do H3N2, né, a cepa Darwin, a vacina desse ano já tem, então a vacina é perfeitamente adequada a esse vírus que está predominando nesse momento, mais uma vez, nesse caso de gripe, é o que a gente tem visto. Fundamentalmente, neste momento, aumento nas internações, né? Claro que casos leves acompanham, óbitos ainda não, mas é aquela coisa. Se aumentou a internação, daqui a uma, 2 semanas, alguns óbitos, infelizmente, devem acabar ocorrendo, porque, infelizmente, parte dessas internações acabam vindo a falecer. Num percentual bem menor do que a Covid, mas, infelizmente, acabam acontecendo também. Marcelo, estes números devem aumentar ou a perspectiva é que diminuam? Então, como a gente está num processo inicial, né, se nada for feito, né, de medidas aí, mesmo que mínimas, né, para a gente tentar tomar alguma atitude, a tendência, né, caso se confirme como realmente um início de mais um surto epidêmico no país, a começar por São Paulo, a tendência é que isso se mantenha, né, por pelo menos mais algumas semanas, não é nem uma semana, algumas semanas. Esse é o padrão típico, né, quando a gente tem epidemias de gripe, é algo que dura aí várias semanas, né? Ela começa e vai se mantendo semana após semana num ritmo de crescimento até começar a diminuir. Como a gente está recém observando o início desse processo, infelizmente, né, a tendência é que continue aumentando, né? Por isso que é aquela coisa, né, o alerta, né, para a gente já se preparar. Caso seja só uma leve marola, ótimo, maravilha, né? Mas pode não ser, pode ser de fato o início de um processo epidêmico, mais uma vez, e aí, se realmente for confirmado como o início de mais um processo epidêmico, tende a se manter por diversas semanas. E aquela coisa, né? Vírus respiratório que domine o cenário em São Paulo, ele tem uma facilidade muito grande de se espalhar para todas as demais capitais do país por conta da nossa mobilidade, né? São Paulo é o principal centro de circulação de pessoas, né, no país. Mota. Eu queria saber, professor, exatamente quais são as medidas práticas que podem ser tomadas no dia a dia, na medida das nossas possibilidades, né? As pessoas precisam trabalhar, precisam viajar, as crianças precisam ir para a escola, ninguém aguenta mais ficar em casa. E eu, pessoalmente, desenvolvi um horror à máscara. Então, dentro desse contexto de bom senso, o que é possível a gente fazer para diminuir o risco dessa infecção se espalhar mais? Perfeito. No momento, absolutamente não é a situação da gente pensar em restrições de mobilidade, restrições de atividades presenciais.
Não é esse o cenário atual, não há necessidade disso antes, isso sem a menor sombra de dúvida. Tá? Agora, em relação à máscara em particular, aí tem um ponto, né, de talvez felicidade, mas em situações específicas, muito específicas. Por exemplo, transporte público. Tá? Transporte público é uma situação que, agora a gente observando novamente uma situação, um cenário aí de aumento de casos de influenza, do vírus da gripe, né? O uso de máscaras no transporte público ajuda a diminuir a circulação, né? Isso é inegável, porque é um ambiente fechado, muita gente, muito próxima uma das outras, né? Então, infelizmente, um ambiente que facilita muito a transmissão de qualquer vírus respiratório, né? Então, num momento como esse, que a gente está observando esse aumento, volta a ser interessante a gente tomar essa medida, né? Que é uma medida pontual, num ambiente específico, né? Em relação à sala de aula, o que a gente pode fazer? Algo que a gente discutiu muito ao longo de toda a epidemia, né? Que é a reestruturação, o cuidado com a ventilação, a qualidade da circulação do ar dentro das salas de aula, né? Para a gente ter um espaço bem ventilado, porque isso também vai dificultar o quê? A permanência do vírus naquele ambiente, com isso dificulta a transmissão dele de uma criança para outra, né? Ainda na questão do ambiente escolar, a gente tentar, à medida do possível, ter o entendimento que, olha, os responsáveis, né, que estão com uma criança, que está com um quadro respiratório, que a gente sabe que, né, e tem ali uma capacidade de identificar que não é aquelas crises, né, de alergia, que a gente sabe, né, eu tenho rinite, sei muito bem, né, essa questão, se não é rinite, é algo realmente associado à infecção respiratória, especialmente se tiver febre, evitar ir para a escola, né, então ficar em casa, fazer o seu repouso, porque isso também quebra, né, a cadeia de transmissão, aquele efeito dominó. Ok, Marcelo Gomes, pesquisador da Fiocruz, coordenador do Infogripe. Obrigado mais uma vez, viu, Marcelo, pela presença aqui com a gente nessa manhã de domingo. Até uma próxima. Até, um grande abraço, um bom trabalho aí, um bom domingo a todos. Tchau, tchau.